Helenira Vilela. O que está acontecendo aí? Você tem os bolsonaristas que fazem qualquer mensagem em rede social, eles tentam criminalizar, dar uma intenção de crime aí e põe a polícia em cima. Quando é em estados onde você tem a democracia vigorando, a reação é uma. Quando é em estados que são bolsonaristas, o jogo é outro. E um dos casos aí que tem dado o que falar é o caso da Helenira Vilela. Ela é professora de matemática do Instituto Federal de Santa Catarina, coordenadora-geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação, e está sendo perseguida aí por conta de uma mensagem que ela colocou. Helenira, obrigado aí por sua participação aqui. Desculpe ter atrasado um pouco aqui, mas deu pepino aí nas transmissões. A gente queria que você sintetizasse para o nosso público o que ocorreu efetivamente até agora. Bom, boa noite, Luiz Nassif, boa noite a toda a audiência. Eu agradeço muito o espaço para poder explicitar o que aconteceu, porque realmente tem sido bem difícil, né? E eu confesso que vendo esses relatos e considerando que eu ando recebendo ameaças de morte desse campo, não é agradável, né? Mas vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, dia 22 de dezembro, eu participei, imagina, sexta-feira, 7 horas da noite, véspera do feriado de Natal, a audiência foi baixa. A gente estava discutindo no Outubro, que é um programa que tem no Opera Mundi, o papel da direita. E eu fiz uma fala sobre, dentro da direita, o papel que Michele Bolsonaro cumpre hoje e pode cumprir. E falei que eu temo esse papel, porque ela é uma pessoa que tem uma capacidade de aglutinação. E concluí com uma frase, e essa frase foi cortada de uma maneira, foi editada, e ela foi publicada no dia 11 de janeiro, e aí você fala, por quê, né? 20 e tantos dias, por um senhor que atende pela alcunha de Luiz Cláudio, é registrado no X assim, e a frase era, o fim da frase, né? Eu tinha feito toda uma fala do papel da Michele, de quanto ela é inteligente, de quanto ela é importante na comunicação para eles, do quanto ela é envolvente no processo ali das igrejas evangélicas, da participação dela com o setor evangélico e com as mulheres, e aí termino dizendo, a gente precisa destruir ela politicamente e que saia de outras formas, por exemplo, juridicamente, comprovando seus crimes e tornando ela também inelegível. Um detalhe importante é que, no formato do Outubro, eles põem um reloginho para a gente. E quando eu comecei a falar essa frase, o reloginho já estava zerado. E fica um pouco constrangedor, então eu não ia fazer mais 5 exemplos que são possíveis de fazer, de quais são essas outras formas. A palavra destruir, né, ficou pesada, mas, enfim, eu faço vários programas. E aí esse senhor, Luiz Cláudio, que é membro da Associação Brasileira de Juristas Conservadores, e me informaram, acho que foi o Azinha que comentou, que ele é defensor público, publicou a frase, interrompendo ela no quiçá de outras formas, e escreveu, militante petista, Helenira Vilela, ameaça eu não lembro se exatamente são essas as palavras, mas faz uma ameaça de morte a Michele Bolsonaro. E eu recebi um link, alguém me marcou e disse, olha, Helenira, olha aqui, é com você. Quando eu recebi, fazia pouco tempo, sei lá, meia hora, uma hora, que essa mentira, manipulação, estava publicada, eu nunca decidi, intencionei, nem falei, e o que eu falei é muito óbvio, porque eu falo que essas outras formas, e dou um exemplo, juridicamente, comprovando os crimes dela, eu não falei que é para inventar uma artimanha jurídica para fazer o que eles fazem, que ela oferta, e assim tornando ela inelegível. E aí ele corta esse pedaço, faz uma edição que repete o quiçá outras formas algumas vezes, isso espalha feito pólvora. Em pouco tempo, Damares Alves, Carla Zambelli, Juliana Zanata, esse povo todo compartilha essa mentira. Em pouco tempo também, o site Poder 360 faz uma matéria onde eles dizem a verdade, mas a manchete é em live com Genuíno, militante petista quer destruir Michele. E depois, no dia seguinte de manhã, o Metrópolis faz uma outra matéria, cuja manchete é praticamente a mesma, militante petista, afirma querer destruir Michele em live com Genuíno. E aí, isso vira uma loucura. Isso foi dia 11, né, quinta-feira passada.
De lá para cá, a coisa escalou numa proporção que eu nunca imaginei na vida. E aí está acontecendo assim, as redes sociais estão coalhadas de mentiras a meu respeito, toda a rede de ódio bolsonarista veio para cima de mim. Por que eu acho que eles fizeram isso? Eu não tenho, né, isso é análise política. A Karina Santos, na véspera do Réveillon, publicou, que é uma outra petista de Pernambuco, publicou que o sonho de ano novo dela, e aí tinha um meme do Bolsonaro e a Michelle presos. A Michelle Bolsonaro publicou esse meme e isso escalou, e a Karina passou também a receber ameaças de morte, só que as delas são mais virulentas nas palavras, no tipo de ameaça. No caso dela, parece que vazaram o endereço dela. No meu caso, até o momento, eu não recebi essa notícia. Se está acontecendo, eu não consegui confirmar ainda. Espero que não aconteça, obviamente. E aí, inclusive a mídia comercial, toda a mídia independente, e inclusive a mídia comercial, saiu na defesa da Karina. Saiu no Estadão, no Globo, na Folha, sei lá. E aí ela estava aparecendo para o público como a vilã. E eles precisavam arrumar um jeito de reverter esse discurso e de transformar ela em vítima. E aí tem um outro elemento que eu acho que tem a ver com isso, que é o fato de que na semana passada eu publiquei um vídeo porque Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, estava tentando nomear o próprio filho secretário da Casa Civil. E, obviamente, que a gente criticou isso. E no bojo da crítica eu falei, porque quando esse campo fala que está defendendo a família, ele só não te explicou que é a família deles, porque eles fazem nepotismo, ou então, como no caso de Letícia, que é filha de Michelle Bolsonaro, está empregada num cargo comissionado do governo do estado de Santa Catarina, e Jair Renan Bolsonaro, que está empregado num cargo no gabinete do senador Jorge Seife, do PL. Então, eles estão defendendo só a família deles, não é o conceito de família. E fala uma coisa desse tipo. E o Jorginho acabou não conseguindo nomear o filho pela pressão política. Teve uma decisão judicial, a decisão até que foi cassada, mas a pressão política foi mais forte, ele desistiu. Eu acho que essas duas coisas têm relação. Eles foram procurar alguém para transformar a Michelle em vítima, para manipular a mensagem, e aí eles devem ter pensado, essa mulher militante, petista, sindicalista, professora, é uma ótima candidata depois de ter falado mal da filha da Michelle Bolsonaro. E aí ele encontrou essa fala, alguém deve ter sentado e feito uma pesquisa, encontrou essa fala e tinha uma rede organizada para fazer a disseminação disso. Hoje eu tive a notícia que... Desculpa. Não, pode falar. Do ponto de vista legal, aí a polícia está te incomodando, a justiça te incomodando? Como é que Não. Eles dizem, o PL Mulher, a própria Michelle Bolsonaro, dizem que medidas judiciais estão sendo tomadas, mas eu não recebi nenhum e-mail, nenhuma ligação, nenhum tipo de convocação. Pelo contrário, eu ontem fui na Polícia Civil de Santa Catarina, na primeira delegacia de polícia da capital, e registrei um boletim de ocorrência por conta de todos os crimes que estão sendo cometidos contra mim. O crime de fake news, de divulgação de fake news por autoridades políticas e por veículos de comunicação, porque daí essa rede, né, ampla de blogs e portais, saiu até no R7, saiu até na Gazeta do Povo. Eles estão manipulando a informação e estão reproduzindo isso. Ontem, inclusive, até o Reinaldo Azevedo, fiquei surpresa, reproduziu a versão deles. Ele não faz com a mesma interpretação, mas parece que ele viu só o vídeo cortado, ele não viu o vídeo completo. Bom, enfim. Aí, mas isso escalou, assim, eu soube, por exemplo, que ontem Deltan Dallagnol, esse que está respondendo vários crimes, que agora está ficando claro aí com a denúncia do Tony Garcia, que ele está envolvido em em várias investigações da Lava Jato. Isso que vocês estavam falando aí me deixa muito, né, que é isso, eu moro em Santa Catarina, eu sou uma professora, eu não tenho estrutura, eu sou dirigente do PT municipal aqui, e sou coordenadora geral do Sindicato Nacional, mas eu não tenho uma estrutura, né, claro que eu tenho recebido muita solidariedade, inclusive eu agradeço muito o espaço que você está abrindo, porque se tem um lugar que foi de pronto, assim, ó, mais solidário, foi a mídia independente, foi o lugar onde eu recebi o primeiro acolhimento, o mais pronto e o mais firme até agora. Claro que depois aconteceu, a presidenta Gleisi Hoffmann e a Diretório Nacional do Partido publicaram nota de apoio, hoje eu fiquei
emocionada com o fato da ministra Esther Dweck e da ministra Cida terem publicado também solidariedade a mim, mas e várias entidades, sindicatos, ONGs, movimentos de mulheres, eu estou também, né, bem feliz com receber tanta solidariedade, mas a situação é complicada, né? Eu sou uma pessoa que tem 2 filhos, uma mãe de 84 anos, a gente mora aqui em Florianópolis, um lugar cujo secretário de Segurança Pública é um ser humano que atende pela alcunha de Sargento Lima e que era deputado do PL até pouco tempo. Então, a coisa não é fácil. Mas o que virou Santa Catarina aí para... Nossa Senhora! Bom, esperamos que isso aí... Essas ondas aí... Daqui a pouco até a Conib vai entrar, e a Conib gosta de entrar nessas campanhas aí. Vou dizer que... Pode ser, porque no outubro é no Opera Mundi, e daqui a pouco eles... E eu participo de vários eventos em defesa da Palestina, inclusive há 20, 30 anos, nem é uma novidade, no meu caso. Mas olha, estamos juntos aí, e mantém a gente informada dos próximos passos aí, que estamos juntos aí contra esses abusos aí, independentemente de quem seja. É um ponto relevante a gente analisar a questão de princípios. Não é o fato de ser do PT, ou o fato de ser do PL, é a questão dos princípios. Mas tem uma regra interessante, né, que antes de ontem a gente publicou um pedaço aí sobre os militares legalistas, aí, aqueles que resistiram ao Bolsonaro, publicamos aí com uma gravação bonita aí, e, de repente, o Estadão solta uma matéria dizendo que os 3 comandantes do alto comando que substituíram esses legalistas tentaram dar um golpe na viúva, aí, como se diz, alegando que tinham contratos contratos de emprego aí para conseguir aquelas verbas que são dadas aí para aquele período que você fica sem trabalhar. Ou seja, independentemente de posição política, a direita é muito oportunista. Não estou dizendo que a esquerda é certa, mas é muito oportunista. Ô, Lenine, você sabe que quando eu vi só para contar uma história, quando eu vi essa reportagem de vocês sobre os militares legalistas, o meu avô era do gabinete de militar do João Goulart. Ele foi preso dia 2 de abril de 64. Preso não, ele foi sequestrado, porque preso seria se tivesse uma ordem de prisão. Carlos Gomes Vilela. Ele foi para a guerra, né? Ele era pracinha da FEB, e aí depois ele desenvolve uma carreira dentro do Exército e era do gabinete militar do João Goulart. E aí tem o golpe, ele foi preso, sequestrado, sumiram com ele por 40 dias. Ele não foi torturado, coisa do tipo, porque nessa primeira fase eles não faziam isso, mas e ele foi expulso do Exército. Ele é expulso do Exército dia 1º de abril. Quando ele foi preso, ele já estava expulso e nem sabia. Tem um ato institucional com o nome dele e tudo. Olha, o chefe dele, quem era? Assis Brasil? Oi? Era o general Desculpa. Assis Brasil? Era o general Assis Brasil? Também? Não sei. Eu não sei. O meu avô, infelizmente, ele faleceu quando eu tinha 8 anos. Eu não sei tantas informações. Assim, a minha avó é que contava as histórias que ele contava da guerra, e ela contou para mim muito do ponto de vista dela, como é que foi na ditadura, ficar com os 3 filhos, né? De repente não tinha dinheiro, meu avô desaparecido, ela em Brasília de 64, era um lugar que não tinha nada, né? Que não tinha quase nada, cidade muito jovem, que não tinha estrutura, e ela lá isolada de todo mundo, e ameaçada pelos golpistas, porque eles queriam que ela liberasse os apartamentos funcionais que eles ocupavam, que eram os únicos que existiam, né? E ela, sabe que ela contava que chegou um dia que ela enfrentou eles e disse, então a gente vai descer com todos os móveis, vai morar aqui, porque são aqueles prédios de pilotis, né, que tem, a gente vai morar ali embaixo e vai chamar a imprensa e vai dizer que é assim que vocês tratam os heróis de guerra do Brasil. Aí os caras recuaram e deixaram ela lá, mas ela e umas outras esposas fizeram uma revolta de esposas lá, de mulheres contra os golpistas, e ela disse, eu só saio daqui quando vocês me devolverem meu marido. Aí ela disse que isso era quando tinha uns 40 dias que ele estava sumido, aí ela descobre que ele estava em Ilha Grande, pega uma carona numa Kombi, imagina, deixa os filhos com a vizinha, pega uma carona numa Kombi, vai até o Rio, descobre onde ele está, fica tranquilo, porque ele estava bem, disse que estava bem tratado, ele explicou como é que fazia para liberar o dinheiro, pediu para ajudar a esposa do amigo, ela volta e continua vivendo a vida, meio apavorada, nem saber o que fazer. Aí, uns 2 meses depois, ele aparece
expulso, né? E aí eles voltam para o Rio. E aí depois tem outras pessoas. Meu pai foi preso, meu tio foi preso, enfim, mas isso é uma outra história. Mas eu lembrei muito do meu avô quando vocês falaram dos militares legalistas. Tal avó, tal neta. Se eles soubessem da história da sua avó, eles não mexeriam com a neta. Aí. Não é? Eles deviam estudar melhor com quem que eles vão mexer. Se a minha avó, na década de 60, com 3 filhos, enfrentou os milicos que tinham dado golpe e conseguido dar, porque esses tentaram e não conseguiram, né? Imagina... Então, tá bom. Então, sucesso aí, mantém a gente informado aí, Lenira. Eu agradeço muito, boa noite, um grande abraço.